Seja imprevisível. Você é previsível? As relações são formadas por um esquema cíclico de ação-reação. A pessoa faz uma ação e você tem uma reação. Ou você tem a primeira ação e a outra pessoa tem uma reação. Isso acontece entre casais, entre pais e filhos. Isso acontece entre os colegas de trabalho, entre os amigos, parentes. Isso pode acontecer até mesmo entre você e eu. Uma pessoa tem uma ação e a outra pessoa tem uma reação. E a questão relacionada a isso é que a outra pessoa geralmente já sabe o que esperar de você. Por isso, muitas crianças mantêm o mesmo padrão de comportamento quando querem algo dos avós, por exemplo. Porque elas chegam na casa dos avós, fazem aquela carinha, aquele jeitinho que sabe que vai desmanchar a avó, derreter o avô e pá, ela consegue o que ela quer. Tudo isso é inconsciente no início. No início, a criança não se dá conta de que ela faz algo esperando que a outra pessoa já vá responder aquele comportamento especial, específico que ela teve naquela situação. Por isso que muitas crianças falam assim para a mãe, por exemplo: ah, eu não posso comer chocolate aqui, mas daqui a pouco lá na vovó eu vou comer, porque a vovó vai deixar. E daí a criança chega na avó, fala com um jeitinho que a avó, ao invés de ajudar na educação de acordo com o que a mãe e o pai querem que faça, não. E a avó, ao invés de ajudar na educação que a mãe e o pai querem que seja realizada, não. A avó vai e cede ao desejo, ao pedido da criança, porque a avó, por exemplo, foi fisgada na armadilha, na sedução da criança, aquele jeitinho de falar. É a mesma coisa também quando a criança quer, por exemplo, um aconchego maior por mais tempo na cama do papai e da mamãe. A criança sabe que se ela for pulando igual um dragão no meio da cama, o pai e a mãe de repente vão falar assim: ah, sai pra lá, sua sem vergonha, sai pra lá, seu sem vergonha, deixa de ser malandro, volta lá pro seu cantinho. Agora, se a criança chega no quarto dos pais: ô mamãe, eu posso dormir aqui? Eu tô com saudade, você trabalhou o dia inteiro. Se aquela mãe de fato trabalhou o dia inteiro e já vem na cabeça dela um sentimento de culpa por de fato ter ficado longe do filho o dia inteiro, não desde não sei quantos dias que ela precisa fazer isso, por exemplo, ela fala: ai meu Deus, é verdade, tá bom, vem pra cá, dorme grudado na mamãe um pouquinho, ou fica mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a mamãe te leva, a mamãe dorme lá. E assim os pais vão ficando previsíveis para as crianças. Geralmente, quando as crianças possuem algum mau comportamento, é porque elas sabem o ponto fraco dos pais. Por exemplo, numa situação em que vocês estão passeando, vocês passam na frente de uma loja de brinquedos, a criança olha para você e fala assim: eu quero tal brinquedo. O pai vira e fala: ah, mas de jeito nenhum, tem dinheiro para isso não. Hoje não é seu aniversário, não é Natal, nem Páscoa é, não é dia das crianças, não é dia de nada, não tem brinquedo. Aí a criança quer porque quer o brinquedo. Ah, mas eu quero o brinquedo. O pai: olha, eu já falei que hoje não tem brinquedo, vamos logo continuar. A criança se joga no chão. O pai: epa! Aí a criança faz aquele escândalo no meio dos outros. O pai, para não ter que lidar com aquele bafão social, para acabar logo com aquela cena de novela, entra na loja e compra o brinquedo. No final de semana seguinte, o que a criança vai fazer se ela quiser um brinquedo? Ela vai começar falando: eu quero brinquedo. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu quero. Ah,
mas eu quero. Ela vai elevando o volume, se joga no chão, faz um escândalo, se debate, o pai vai lá e pá, dá o brinquedo. Porque os pais estão fazendo o quê? Alimentando o mau comportamento da criança. Porque a criança já entendeu o esquema dos pais. O que ela entendeu? Se ela só olha para os pais e fala assim, mamãe, eu quero brinquedo. A mãe vai falar, não. Mas se eu me jogo no chão e faço um big escândalo, a minha mãe não dá conta de manter o não. Se eu falo, eu quero brinquedo, minha mãe dá conta e mantém o não. Mas se eu faço escândalo, viro um alienígena, viro uma criança mutante e me jogo no chão, a minha mãe não dá conta dessa intensidade, então ela me dá o brinquedo. Então eu entendo que eu consegui descobrir o ponto fraco da minha mãe. Eu descobri o limite da minha mãe, o ponto fraco dela. Mas a minha mãe não descobriu o meu ponto fraco. E a minha mãe não descobriu o meu limite. E isso é um verdadeiro problema. A criança em casa, ela vai dormir. Você coloca a criança na cama dela, no quarto dela para dormir. Ela dá um chorinho, a mãe tolera, finge que nem ouviu. Aí ela dá mais um chorinho, ela força, ela começa a forçar, faz um teatro. Quando ela começa a berrar desesperadamente, a mãe fala, ai, chega, vou lá e pego a criança. Ok. Então aquela criança entendeu que no berro, naquele volume, a mãe não tolera mais. E daí a mãe vai e tira a criança da situação que a criança estava incomodada e queria sair. A criança descobriu o limite da mãe, mas a mãe não descobriu o limite da criança. Volta para a situação de se debater no chão para conseguir um brinquedo. Se a mãe e o pai viram para a criança e falam assim, por exemplo... com esse escândalo todo, você ainda quer brinquedo? Você tá ficando doido, acabou o passeio agora, por exemplo, vamos embora. A criança vai embora super frustrada, provavelmente enfurecida, fazendo milhões de malcriações. Só que ela vai embora super frustrada, porque ela pensou, fiz tudo aquilo e não valeu a pena. Fiz tudo aquilo e não consegui o que eu queria. Não valeu a pena fazer todo aquele teatro que eu fiz. E eu ainda fiquei de castigo, eu ainda fiquei sem o sorvete, eu ainda deixei de dormir no meu amiguinho que eu ia dormir, eu ainda perdi o videogame hoje à noite, por exemplo. No outro final de semana, quando forem passear, passarem na frente de uma loja de brinquedo, a probabilidade da malcriação da criança chegar no ponto que chegou no episódio anterior é menor, porque ela entendeu que ela não ganhou nada com isso, mas para isso os pais precisam ser imprevisíveis. Os pais precisam parar de dar para a criança toda a resposta que a criança já sabe que vai receber dos pais. Porque as crianças conhecem muito bem o perfil dos pais, conhecem muito bem quando que o termômetro ferve e explode do pai e da mãe. Aliás, são os pais que têm mais dificuldade para enxergar o termômetro no vermelho do filho do que o filho enxergar o termômetro da mãe e do pai. Por isso que eles sabem muito bem como conseguir algo com a mãe, com o pai, com a avó, com a outra avó, com a professora. Eles sabem muito bem até onde eles podem ir com cada adulto. Por isso que a situação, quando os pais falam assim, a escola disse que lá eles não fazem nada disso, e aqui em casa faz sim, ou o contrário, geralmente quem está mentindo? Ninguém. Geralmente ninguém. A criança de fato pode ter um super comportamento de um lado em casa e um super comportamento oposto na escola. Ser a mesma criança e todos os adultos, cuidadores, educadores envolvidos não estarem mentindo, porque a criança sabe até onde ela pode ir com cada pessoa, certo?
E essa questão de ser imprevisível é muito interessante porque funciona muito bem, inclusive dentro de um casamento. Por exemplo, a esposa já espera que o marido vai ter certa atitude. Então ela já chega em casa na defensiva, achando que o marido vai falar certa coisa. De repente o marido não fala. A esposa fica assim: "Ah, e agora o que eu faço? Ele não fez o que eu achei que ele faria. Ele não disse o que eu achei que ele diria." A pessoa fica imprevisível. E o contrário também é lógico. Então, quando você se torna imprevisível, aquela pessoa fica por um tempinho meio perdida sobre o que fazer. Muitas crianças, quando fazem certa malcriação, quando aprontam algo em casa, pensam: "Xiii, tô frito, minha mãe vai me matar, tô lascado." Aí, de repente, a mãe olha para aquela situação e fala: "Ah, é, você fez isso, é? Depois eu penso nisso." A criança muitas vezes fica até apavorada, mais do que se a mãe tivesse dado um castigo nela na mesma hora, porque ela não sabe o que vai chegar. Ela não sabe o que vai chegar depois. Nossa, minha mãe não fez nada agora. Minha mãe não falou nada agora. Minha mãe falou: "Depois eu penso nisso." Ai, meu Deus, o que será que ela vai pensar depois? Então, esse padrão de ação-reação, você ser previsível sempre para todos, acaba sendo uma armadilha para você. Quando você se torna imprevisível, aí sim você é obrigado a fazer que a outra pessoa mude de postura. Porque o filho vai falar com os pais achando, tendo a plena convicção que os pais vão dar determinada resposta a eles. Quando os pais não dão a resposta que o filho espera, o filho na hora fica assim: estou perdido, e agora? E isso é muito rico, porque a criança precisa desenvolver melhor os sentimentos, os pensamentos. Só que os pais só conseguem se tornar imprevisíveis quando eles se conhecem muito bem, quando eles sabem de fato onde o bicho pega para eles, quando que o termômetro ferve e explode dentro deles, qual que é o ponto fraco que eles se derretem inteiros e cedem aos pedidos e súplicas dramáticas dos filhos. Os pais só conseguem se tornar imprevisíveis quando eles têm de fato um domínio muito grande e um autocontrole positivo sobre as próprias atitudes, os próprios padrões de comportamento. Eu elaborei um quiz para você refletir com calma e responder se você é uma pessoa previsível ou imprevisível.